Meu Deus, foi um casamento de sucesso, pelo amor de Deus. Sucesso. 7 anos e depois no final Quanto você acha que deve durar um casamento? Cara, o mínimo possível. Tem seguidor seu que chama ela de deusa, que gostaria que ela pisasse em cima dele. Tem uns negócios meio loucos. Mas assim, eu acho Twitter, que é você viu os totalmente você viu os razoável. comentários? Eu mereço devoção. Eu perguntei se o casamento é mais vantajoso pra quem? Quem sai, digamos, ganhando na jogada? Olha, em relação ao casamento especificamente, eu não me debrucei o suficiente pra ter um posicionamento bem assertivo em relação a isso. Agora, do ponto de vista de convivência, eu acho que se a mulher tem o direito de ficar em casa, eu penso que ela tem um benefício. Eu penso que o direito de ficar em casa é um privilégio feminino. Eu sei que muitas feministas dizem o contrário, que, ai, nossa, imagina só, o cara trabalhou a vida inteira e a mulher ficou em casa cuidando dos filhos, e lavando cueca e calcinha, isso e aquilo. Nossa, é uma mentira que simplesmente não faz nenhum sentido hoje, nos tempos atuais. Porque assim, ó, eu consigo entender quando essa interpretação de uma mulher sendo escravizada domesticamente pelo marido ocorria nos anos 50, nos anos 70, em outras épocas, em que o homem realmente agia como se ele fosse um chefe da mulher. Ele determinava quando e onde e como ela ia fazer as coisas, com quem ela saía. Tá? Ele tinha parâmetros e critérios muito rígidos em relação a ela. Então ela tinha muitas responsabilidades e pouquíssimo prestígio e respeito, tanto dentro do lar quanto fora. A sociedade de hoje mudou. Não é mais essa sociedade extremamente misógina, sexista e patriarcal que já foi. Não estou dizendo que ela é perfeita, mas ela não corresponde mais ao que a gente vive hoje. Então, se o homem sai para trabalha feito um animal, desde as 6 da manhã, às vezes até mesmo às 9 da noite, ou que seja 6 da tarde, ok. Todo santo dia, tendo que lidar com trânsito, com metas, pressão entre os colegas, competitividade, cobrança do chefe dele, e ainda tendo que lidar com a possibilidade de perder esse emprego e deixar todo mundo passando fome, enquanto a princesinha lá tá limpando a casa, pelo amor de Deus, esse limpar de casa é algo que você faz pra você, porque é a sua casa. Você tem prazer, você tem carinho, você tem entrega por esse ambiente. São coisas que você conquistou, coisas que o seu marido conquistou. São os seus filhos. Tu faz no seu horário, com os seus critérios. Sim. E você não tem nenhuma razão para corresponder a determinados horários. Até tal horário eu tenho que fazer isso. Você não tem cobrança de meta. Você não tem competição com colegas de trabalho. E você não corre o risco de ser demitida. Até porque tu não mora na Turquia, né? Porque na Turquia eles literalmente demitem a mulher do casamento. Então, assim, na minha percepção, é um privilégio. Por isso que eu digo, eu não concordo com isso. Com esse tipo de privilégio. Você não concorda com a ideia de trabalho doméstico? É trabalho. É trabalho, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que um trabalho remunerado que tu tem que ganhar o feminismo pão atual no mundo público. quer equiparar o trabalho fora com o trabalho doméstico. Eu não concordo com isso, exceto que tu tenha vários filhos, por exemplo. Porque realmente o nível de demanda sobe vertiginosamente. Mas o homem também, para sustentar os vários filhos, sobe eu também. concordo. Mas digamos que ele esteja fazendo uma atividade que seja bem rentável, mas não necessariamente que ela seja tão enfastiante quanto. Tá? Então, futebol, por Te exemplo. perderam? É um exemplo, é um exemplo. É um excelente exemplo, muito obrigado. Nada. Então, nesse caso, eu consigo compreender que realmente é uma vida muito mais enfastiante. Eu acho que eu surtaria numa Mas que situação mulher dessa. jogador de futebol vive mal? Velho? Agora, É porque ele já tem 2 mulheres, né? Uma que ele mantém com a princesa e outra que ele com mantém o dinheiro que com ele ganha, dá pra casa. manter 7. agora, Ou mais. escuta. Então, por exemplo, assim, ó, tá, a mulher, ela teve 1 ou 2 filhos. Tá. Eu consigo compreender que ela queira ficar próxima desses filhos, pelo menos os 2, 3 primeiros anos. Ok, faz sentido, né? É uma relação muito simbiótica, ela é intensa. A mãe realmente precisa girar em torno do bebê nesse período. Depois, vá trabalhar, querida. Já pode voltar a sustentar a casa, ajudar teu marido. Inclusive, é bom até mesmo pros filhos, para que eles possam desenvolver independência, autonomia, para que eles não fiquem grudados em torno da mãe o tempo todo. E uma das razões também que me fazem não defender esse modelo é que quando as mulheres, elas giram quase que intrinsecamente em torno da família, quando essa família não existe mais, ela adoece. Então ela se sente sozinha, inútil, abandonada, ninguém reconhece o que eu fiz. E aí, pra ela lidar com isso, ela começa a chantagear e manipular as pessoas. Ou até mesmo se tornar extremamente dominadora. Então, por exemplo, nenhuma moça que meu filho namora é boa. Todas são inúteis, todas são vagabundas,
nenhuma delas presta pra você. Por quê? Porque ela quer o filho dela pra ela. E aí ela vai se esforçar na medida do possível pra que esse homem não seja dependente. Independente nunca. Esse é bem escroto, né? Porque ela quer continuar sendo importante na vida dele. Pior ainda é o cara que aceita isso. Exato. Aí Mas ele muitos vai aceitam querer... que é a mãe dele, cara. Sim. De fora é mole. Só que o problema é que depois, no final da vida dela, ela vai se sentir inútil, talvez o marido dela largue dela, ele não a veja mais como uma pessoa igual, numa relação horizontal, porque ela se tornou meio patética, fazendo atividades imanentes, diárias, previsíveis, todo santo dia por anos, aí ela vai se frustrar. Daí o que ela vai fazer? Ela vai chegar e olhar pra todo mundo. Eu fiz tudo por vocês. Eu larguei meu emprego, os meus sonhos por vocês. Ah, porque vocês vão sentir minha falta quando eu morrer. Ninguém pediu pra você fazer isso. E muitas delas ainda têm a cara de pau de dizer que foi o patriarcado. Ah, e o patriarcado isso, o patriarcado aquilo, o patriarcado não sei das quantas. Tem tantos casos em que o homem tá casado e a mulher resolve ficar em casa. E ele é contra, ele diz, continue trabalhando, continue estudando. E aí ela sai, ele permite, pra depois ela chegar e jogar na cara dele. Ai, meu Deus, eu não fiz porque eu fiquei cuidando disso, daquilo. Mas o cara não necessariamente pediu. Você fez isso porque você quis? Eu detesto essa transferência de responsabilidade. E assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Tem várias coisas que eu fiz na minha vida e que eu continuo fazendo, que às vezes eu penso, meu Deus do céu, eu sou caótica. Situações em que me causam sofrimento e dor. Mas foda-se, porque eu escolhi. Claro. Eu fiz do meu jeito. Foi o caminho que eu escolhi pra mim. Eu já vi um caso de uma sogra que se vingou por causa dessa frustração, que é o princípio retroversivo da sogra, né? Ela se vingou e tirou o filho do testamento. Porque o filho escolheu a nora. Típico. Mas, Selva, por exemplo, sabe o que acontece com um homem que se aposenta, ele, depois de não ter mais o trabalho, ele perde o sentido da vida, fica depressivo, etc. Sim, ele fica. Eu acredito que é normal que em algum momento da sua vida, a gente tá fazendo o podcast. Aí amanhã, por alguma razão, sei lá, não quero inventar nada, alguma coisa, e o podcast tem que acabar. E o Júnior vai lá e tem uma depressão. Claro. Pode acontecer. Então, assim, eu acredito que não existe nenhuma segurança na vida. A mulher pode ter uma paixão, pode ter um hobby, ela pode ser pintora. Aí ela fica cega pra alguma questão da vida, vai ter uma depressão também. Mas o homem vai pro Next, pro Next, mas com mais facilidade. Porque o homem na sua vida, ele foi ensinado a ser mais resiliente. Ele teve mais provas, mais situações em que uma porta é fechada, ele vai até outra porta, e assim sucessivamente. Eu concordo. Porque se tu fica muito tempo dentro da tua casa, tu vai se condicionar num comodismo. Tem menos seguro. cases. Eu ia perguntar. É muito seguro, é muito confortável, é quentinho, é a visão morno. da Dondoca. Mas é outro Dondoca. ponto Mas eu é ia perguntar outra coisa, porque dentro dessa visão que você tá falando, a mulher muitas vezes fica em casa. E a mulherada que não quer ficar em casa? Porque muitas vezes a gente vê a dinâmica do casamento que a mulher tá casada e ela quer sair do casamento. Tá. Ela não tá satisfeita no casamento. Ok. a do Kaká, por E exemplo. aí, do Kaká, do Carioca, enfim, vários. A mulher, ela não tá feliz. Tipo, o Sandy Júnior lá, a Sandy do... Tá. Sandy Júnior casou com o tal do Lucas Lima. Uhum. Casou, não sei o que, mano. Era a vida que ela queria. Ela saiu da vida pública, ficou devotada à família. Ela quis isso. Entendeu? Até aí depois voltou, fez os discos e tal. E casada com um cara que ela escolheu, não tava satisfeita. Não faltou dinheiro, não faltou nada. Porque, tipo assim, não teve quebra de fidelidade, não teve caso fora do casamento. Mas ela simplesmente não quis mais. Essa insatisfação das mulheres também cresceu muito. O que você acha que tá causando isso? Tá. Primeiro que eu tenho uma percepção que talvez divirja de vocês a respeito desse casamento em específico. Ele durou cerca de 24, 25 anos, não é? Quem a gente tá falando? Desculpa. Sandy Júnior, né? Sim. É um casamento realmente muito longo. Na minha percepção, é um casamento de sucesso. Tipo, mano, um relacionamento no nosso tempo que durou 25 anos, eu acho um casamento de excelente qualidade, não somente pelo tempo, mas justamente também pelo término, pela forma como eles se enxergam um ao outro. Então, houve reciprocidade, compaixão mútua, respeito e transparência e uma geração de filhos que provavelmente foram bem criados. Pra mim, isso é um casamento de sucesso. E veja que, na minha percepção, a missão foi cumprida. A partir do momento que talvez tu tenha percebido que tu não tem mais nada a ganhar nesse casamento, ou crescer junto com essa pessoa, ou que tu percebeu que talvez tu não sinta mais tesão por ela, tenha chegado o momento de terminar esse relacionamento. E eu definitivamente não vejo nenhum problema nisso. Mas eu discordo plenamente. Eu vou te dar o exemplo do Kaká. Do Kaká mesmo, tá? Obrigada. A desculpa que a ex-esposa do Kaká deu, aquela Carol Seleção, não sei o nome dela. Isso, exato. A desculpa que ela deu, pra mim, foi uma das coisas mais tristes que eu vi na humanidade. Por quê? Na humanidade. Cara, não, é sério. Porque é o seguinte, pra mim é o seguinte, a mulher hoje escolhe relacionamento e casa, não todas, mas algumas, principalmente, né? Esse é o caso do Kaká, pela experiência
experiência. Ter a experiência garantida. A experiência segurada para aquele momento era muito mais importante do que o interesse na figura do homem em virtude. Então, assim, quando ela foi descobrindo, ela foi conhecendo, né? Demorou um pouco mais, mas foi conhecendo mesmo que aquele homem não era o homem que ia trazer o tesão para ela, que ia trazer aquele fogo pro casamento, que ia fazer... Aí ela falou assim, isso daqui não dá certo. Sabe por quê? Porque era um casamento sem sal. Era um casamento xoxo. Era o casamento dos sonhos e da fantasia de todo mundo. Casar com o Kaká naquela época era a fantasia de todo mundo. Porque... Ele era virgem, cara. Exato. Um rapaz virgem, cristão, disciplinado, Bonito, diplomático, né? Bom, esteticamente bonito. É o casamento dos sonhos de toda mulher. Cheio de rico. Cheio de rico. Bola de exato, ouro, porra. Exato. Então, assim, só que era um Não casamento sem sal. É um casamento xoxo, sem alma, sem caliência nenhuma. Sabe por quê? Porque ela casou pela experiência. A experiência que poderia proporcionar. Ou seja, eu sou um usuário e eu vou gostar da melhor experiência que eu for tratado dentro desse fast food. Então, o Kaká trouxe a melhor experiência para aquele momento. Comodismo, você não precisa trabalhar, você vai ter o homem desejado pela sociedade, que isso valoriza muito no subconsciente feminino, né? De você ter o cara que você vai chegar no ambiente, todas as mulheres vão desejar. Então isso é valorizado pelas mulheres. Só que quando ela viu que no entorno de 4 paredes, ela e ele não tinha graça. Por quê? É um cara totalmente sem graça. Já viu? Não posso falar que deve Sim, conjugal mas dele tá. sem estar lá. Ela queria Tá, eu tenho uma pergunta pra te fazer. resolver uma questão dela, que ela falou que não tava feliz no casamento. Só que quando ela terminou, ela quis voltar com o cara. Ela quis voltar pro Kaká, velho. Então, ela mas Tá, eu tentou tenho uma reatar o pergunta pra te casamento. fazer. Sei. O que tu sugere? Ficar num casamento miserável que tu não tem desejo pelo teu marido? Não, eu acho melhor não casar. Não. Por ele... No caso, se tu... não, Não, é uma pergunta. Sim, Pera. vamos lá. Então, tu tá pressupondo que a pessoa já iniciou o casamento sem ter um interesse. Cara, em 5 minutos com o Kaká sentado aqui, eu sei que o Kaká é um cara muito chato, muito sem graça. E eu simplesmente... Ah, e simplesmente, em 5 ok. minutos, eu começo a vomitar, porque ele não tem assunto. O Kaká é um cara vazio. Que isso, velho? Mano, O você cara não é achou de ele de ouro. graça, O cara é bicho. vazio, cara. Ó, o Kaká... Em 5 minutos, cara, eu tenho De vontade cada- de entrevistar o Kaká 3 horas. Eu trago Eu ele pra também, cá. eu Eu trago também. ele pra cá. Mas você não vai aguentar 5 minutos de podcast. Você conhece o Kaká? Você não vai... Eu conheço pessoas da igreja que têm relacionamento da Renascer. Para com isso. Tá, mas então, entendeu? tu tá Sim, dizendo mano. que a pessoa já iniciou o relacionamento esperando que fosse monótono, assim? Não, porque ela já sabia do comportamento entendi. sem graça do Tá, cara. aí eu concordo. entendeu? Eu acho que essa pessoa tava tentando só tirar vantagem mesmo. É porque a experiência era muito boa. Sim, sim. A experiência Não, mas- era fantástica. Tá, mas- Entendeu? É que faz Ah. sentido pra mim quando tu Sabe tá qual foi a buscando... entrevista dela agora? Que ela perdeu em termos, tá? Perdeu tesão. Tá, mas então... Porque ela tava com uma pessoa ali que era tudo bonitinho, tudo maravilhoso, Quanto mundo tempo essa perfeito. merda durou? Quanto tempo o casamento 7 durou? anos, né? Meu Deus, foi um casamento de sucesso, pelo amor de Deus. Sucesso. 7 anos e depois no final Quanto ela... você acha que 7 deve durar um anos. casamento? Cara, o mínimo possível. Eu tô brincando, mas assim... Ou tá? Você acha que... Qual que é o prazo de validade Qual é o Brasil da Glenda? Tá, o meu prazo de validade, assim... Ai, nossa, Qual o que... mínimo, vai? Meu Pra falar que foi um Deus. casamento minimamente suscetível. 2 meses. Eu sou uma pessoa complicada, porque assim... Eu Quando acabar a gosto... lua de mel, né? Não, eu de gosto mel. de relacionamentos de longo prazo, eu amo namorar, eu sou extremamente passional e romântica. Eu gosto de viver romance. Então, eu não sou feita pra casar. Eu não gosto de casamento. Entende? Então, Viciada em primeiras etapas. Claro. Então, eu sou adrenalina junkie, entendeu? Eu gosto de situações extremas e muito emocionantes. Então, sei Ô, lá, louco, 3 bicho. meses. Love Eu tô bomb Não, 3 meses total. não. Eu tô Não, não. gostando daqui já. 3 anos. 3 anos Entendeu? provavelmente é o meu limite. Você pode abrir o jogo sobre por que você acabou, então, o seu relacionamento? Foi por causa disso? Deu os 3 anos? Não, eu não vou dar motivo Não, nenhum. não é um motivo, mas tem a ver com Não. isso? Tem a ver... Ah, deu 3 anos, então. Não teve. Não. Mas assim, é que eu não acho que isso é um casamento. Pra mim é um relacionamento. Pra mim, casamento, o casamento da igreja... Ele nunca vai se separar da mulher dele quando ele casar. Eu não sei, eu tô falando isso agora, eu nunca me casei na Tucano, igreja e dei o Ele voto. pode ter 2 esposas. Eu nunca cheguei pra minha família, pra família dela, pra Deus, pro padre, pra falar, ó, agora é pra sempre até que eu morte seu pai. Nunca fiz isso na minha vida. Ok. O dia que eu fizer, eu vou poder falar pra você, ó, depois de 25 anos que eu tô aqui, tá uma merda, eu vou separar. Pode ser, não sei, eu não posso falar. Eu acho que tem muita arrogância da minha parte, prepotência. Falar como é que eu vou saber como é que será. Agora, pra mim, um casamento, uma coisa é eu tô namorando, eu tenho um relacionamento, tô morando junto. Agora, casamento supõe que é até a morte. Assim, eu fiz um voto. Concordo. Eu sabia, quando eu fui lá na igreja, falei pro padre, falei pra Deus, falei pra minha família, pra família dela, eu falei que ia ser pra sempre, não falei? Então eu fiz um voto. Sabia que isso é difícil.
É na saúde e na doença, é na riqueza e na pobreza, é nos momentos de felicidade e de tristeza. Porque é melhor então, não assim, casar. Tá. Melhor não casar. Não, eu acho foi que o o que eu casamento, falei, eu não vou sobretudo, casar. é entre o homem e a mulher. Claro. As crianças vêm, mas elas vão pro mundo. Quem fica no final é o homem e a mulher. Então, assim, a mulher ficou triste que as crianças foram embora. Mas agora ela voltou para o sério casamento, que é o marido dela. E o marido é a esposa. Quando meu avô faleceu, eu vi minha avó entrar no cemitério. E o rosto dela, a expressão dela, a emoção que ela passava, dava pra entender que de verdade aquela mulher viveu pra aquele homem até o último dia. Claro. E ela falou a frase: eu nunca imaginei que havia dentro de um caixão. E o casamento deles não foi feliz o tempo todo. Os últimos anos foi bem complicado. Eu tava doente, ele não conseguia falar direito, etc. E ela continuou lá dele até o final. E eu acho que essa coisa mais bonita da vida, eu tenho certeza. Isso é da minha fé, né? Que quando ele tava lá, vendo o funeral dele, vendo a esposa dele como é que tava, ele falou, cara, a minha vida vale a pena ser vivida por causa disso. Só por causa disso. Eu sofri pra caralho, mas olha, valeu a pena. Eu mostrei pros meus filhos que existe amor, existe união e existe compaixão. Foi o exemplo que ela me deu. E eu acredito que é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou conseguir? Não sei. Eu realmente espero que sim. Talvez eu consiga. Talvez eu morra cedo, talvez eu morra cedo. Eu concordo plenamente com Tá, eu mas tenho uma vergonha. eu vou te fazer uma pergunta, tá? Aliás, Fique à não é, vontade. não é nenhuma pergunta, na verdade vai ser um monólogo aqui. Porque Pode assim, falar. muitas vezes a gente acaba tendo certos conflitos de gêneros, de sexo e tal, porque nós queremos coisas diferentes ou de formas diferentes devido à nossa natureza diferente, tá? Então eu sou uma feminista que consigo lidar muito bem com diferenças biológicas entre homens e mulheres, embora eu não seja uma falaciosa naturalista, porque, enfim, não é porque é natural que seja bom. Ok. A questão é o seguinte. Recentemente eu li uma pesquisa falando sobre as dificuldades que homens e mulheres têm para iniciar um relacionamento, tá? Então tinham razões externas, razões internas e relações com as outras pessoas. Então, por exemplo, o que é relação interna? A pessoa se sente muito tímida, tá? Razões externas, não tem tempo porque trabalha muito. E razões em relação a outra pessoa seria algo como... Aquela pessoa me deixa muito nervosa, sabe? Eu acho que ela tá muito além daquilo que eu gostaria, e eu acho que eu não conseguiria me aproximar dela. Ok. As principais razões que as mulheres elencaram que façam que elas não consigam se relacionar com o homem para ter um relacionamento de longo prazo, nessa pesquisa foi falta de compatibilidade sexual, porque elas supostamente estavam lidando com altas demandas que elas não conseguiam corresponder, e falta de conexão emocional e intelectual. Elas buscam conexão intelectual e emocional com o parceiro delas. E eu acho que essa é uma diferença muito grande entre homens e mulheres, porque veja só, mulheres... Mulher buscando- Escuta! Mulheres, no geral, são mais emocionais, elas são sensíveis e elas buscam uma relação romântica profunda e simbiótica. Elas realmente querem se ver no parceiro. Inclusive, cerca de 70% das mulheres não vão casar se elas não estiverem apaixonadas. Elas gostam daquela coisa, elas gostam daquele indivíduo. Indubitavelmente, é o mais provável. A questão é o seguinte, homens, eles têm uma facilidade de serem felizes de modo muito simples. Então, eles conseguem lidar com um casamento meia boca, sem sofrer. Se a mulher não tem uma conexão intelectual ou romântica muito profunda com ele... Tanto faz! Ela lava minhas cuecas, ela lava a louça, ou ela trabalha, ela é uma boa mãe dos meus filhos, ela faz sexo comigo uma vez por mês, acabou, é Tá o faltando suficiente pra elemento ele. Na sua O equação. que falta? Falta falar que a mulher também sonha com casamento. Não, tudo bem, a questão é o seguinte, homens se satisfazem com pouco num relacionamento, num casamento. Claro. Entendeu? Claro. Então assim, ó, se a mulher não tem essa conexão emocional vívida e constante, ela deixa de perder o interesse. Ela deixa de perder o tesão. E não é por uma razão Tá. perversa. Ela perde o tesão, ela perde o interesse. Porque Eu ela nos concordo trata totalmente. como objeto. Não, Não! mas- Pro homem, mas Ela no quer casamento. se sentir amada e desejada profundamente Mas, e ter uma relação emocional Tá errado. simbiótica verdadeira, romântica e profunda. Por isso que eu tô te falando, a mulher sonha com casamento. O que é o casamento? É uma celebração onde a mulher é a peça principal e o homem é só o coadjuvante. A mulher, ela quer romance. É isso. Concordo, É concordo. romance. O romance que a mulher quer... Eu quero essa romance aventura, também. esse romance, essa aventura, a mulher quer. Só que no casamento, como eu falei, é que assim, o casamento pro homem é um objetivo, o depois do casamento. O casamento pra mulher é o objetivo que acontece naquele momento específico. Que ela quer que se reproduza sempre, entendeu? Se a mulher, ela quer o vestido de noiva, ela quer a festa com as pessoas olhando, quer se sentir maravilhosa, quer um dia especial, quer estar com... Querendo ou não, ela tá querendo que as coisas aconteçam do jeito que a cabeça dela Sim, planejou. em torno dela, né? Entendeu? Em torno dela. Uhum. Não tem nada mais romântico do que isso. Não tem nada mais romântico do que o cara
esperar pela noiva, entendeu? E chorar quando ela aparecer lá toda bonita de branco. Eu não tem nada mais romântico do que isso. Exato. O que eu tô querendo dizer é que depois disso, o casamento vira outra coisa. E aí o homem gosta. O homem, ele se torna... Ele se torna um cara que, tipo, porque ele tem uma pessoa que ele gosta do lado, uma pessoa que trata ele bem, e ele transa com essa pessoa, inclusive. Sim. Pronto, Não, mas- pra ele é o suficiente. Eu tô te dizendo que não necessariamente a mulher não gosta do casamento em si depois do dia do casamento. Ela não gosta porque vira uma merda mesmo, com todo respeito. Não, com todo Agora respeito. o que eu acho que você tá errado é que, assim, emocional tudo bem, mas buscar o elemento intelectual, não. Porque depois que o casamento passa aquela emoção, vira uma merda porque não existe essa conexão intelectual. Então vocês dois são Por quê? concordando. Sabe por quê? Não existe. Porque o cara, ele não costuma valorizar isso. Ele vai valorizar mais a beleza. Então, se essa mulher não corresponde a ele intelectualmente, mesmo que um pouco, não vai fazer tanta diferença assim, porque, primeiro, ele tem o menor poder de seletividade. Sim. Ah, uma mulher deu bola pra mim, ela é um bom ser humano, ela pode ser uma boa mãe dos meus filhos, vou ficar com ela. Então, ele não tá buscando necessariamente uma conexão intelectual. Agora, a mulher quer. Então, assim, ó, se uma mulher quer romance, se ela realmente quer uma conexão emocional, esse é um conselho que eu dou pra todas. Nunca, absolutamente nunca namore e se case com um homem que não está apaixonado por você. Porque isso é certo que vai te causar sofrimento. Exato. Certo. Porque o que gera compromisso num homem, tanto quanto a mulher, não é a aliança no dedo, é o sentimento. exato. É o que você sente por aquela pessoa. Quem que você acha que ama mais? O homem ou a mulher? Nossa, deixa eu terminar meu monólogo Não, já aqui. que você falou do sentimento, tem eu que acho responder. eu acho que a mulher, ela tem mais necessidade de amar e de ser amada do que o homem. Mas, Não, é, calma. mas é Eu concordo contraditório, com você. né? Mas Não, é calma. contraditório, né? A mulher tem necessidade de amar o homem ou de se sentir amada pelo homem? Eu acho que os dois. A mulher, ela tem uma necessidade de entrega e de simbiose muito maior do que o homem. Porque, como eu falei assim, ó, o homem, pra ele, tá bom dividir o teto com uma mulher segura, digna e razoavelmente inteligente que consiga contar até 5. Pra ele é o suficiente. Entendeu? Ele não quer muito mais do que isso. Ele não precisa mais do que isso. A questão é que a mulher, ela quer conexão, ela quer uma amizade profunda. Mas isso faz a mulher mais exigente. Claro que faz. Eu não tô dizendo que ela não é exigente. Não, então, eu tô dizendo que isso faz a mulher mais exigente, não de que ela ama mais o homem. Exato. Eu tô querendo dizer... Não, eu acho que isso não é autoanulante. Não, eu tô querendo te perguntar exatamente o que mostra, por exemplo, que a mulher pode amar mais o homem. Porque, assim, é esperado do homem, acima de tudo, autossacrifício. Sim. Entendeu? Principalmente físico, mas tudo bem. Físico, emocional também. Não, tem tipo, que ter um suporte. ele coloca... Não, eu tô querendo dizer, o homem coloca as preferências, as necessidades dos outros, da mulher, dos filhos, antes da dele. Com certeza. Todo homem faz isso. Com Sim, certeza. sim. Não é só o ato de andar do lado de fora da calçada. Então, em todo momento. O homem, ele traz essa questão da proteção. Com que tipo de homem que eu saio, meu Deus? Eu Do não cavalheirismo, Aqui da você entretra. é conservadora, O né, bebê? Aí- autossacrifício do homem é um valor que toda mulher valoriza, porque é dali que vem a segurança. Tô errado? Sim. Eu tô querendo te dizer o seguinte: alguma coisa a mulher tem que fazer objetivamente que compense esse lado, porque o homem ama de um jeito e a mulher ama de Seja outro. uma reciprocidade. Um tem que entender como é que o outro ama, né? Exato. Assim, é um compromisso, cara. Por isso que É difícil, falam não é de fácil. linguagem do amor, que é de presente, é de toque, palavras, declarações, sei lá, tem mais algum O outro. negócio contraditório é o seguinte: se você conversar hoje com boa parte das meninas, elas falam que não gostam de homens românticos. Ou não gostam daquele homem que entrega flor, bonzinho, papapá, todo aquele negócio. E por que que quando ela casa, ela começa a criar, intuir esse tipo de expectativa de ter um romance? Eu adoro esse assunto e eu vou explicar por quê. Tá, manda aí. Olha só, vejam bem. Eu sou uma mulher romântica, profundamente romântica. A questão é que não vai ser porque um cara aleatório aparece na minha frente me dando bombons ou chocolatinhos que vai me fazer gostar dele. Isso se torna valioso ao longo do percurso em que eu já gosto desse indivíduo. Perfeito. Em que ele demonstra outras qualidades que estão gerando desejo e atração em mim, fazendo com que esses atos de amor tenham mais valor pra mim. Ok. Então, não adianta ele ser bem arrumadinho e gentilzinho e meiguinho e não sei o quê. Não. Não. Acabou de validar os Não, pulos. aí não dá. Não, não, não. Realmente Vou não tirar dá. os Primeiro pulos, é atração, depois o conforto, né, irmão? Não, porque assim, ó, eu quero romance de uma pessoa que eu já estou apaixonada. Eu não quero romance de uma pessoa aleatória que provavelmente vai me gerar repulsa. Eu não gosto de você, eu não estou apaixonada em você, talvez tu me deixe até com medo de, meu Deus do céu, esse cara tá muito Os apaixonado. inscritos da Selva são muito gado, velho. Por quê? Mas o Por Silas, que eles são gado? sabe quando no Eles pula... são- Fala, então. Eles ficam... Não é, eu não sou inteligente pra Eles- você? não, eles Qual que é ficam- o problema? Eles ficam fazendo esse tipo de coisa assim, tipo...
proposta de namoro, Sim, sim. de Tu leva de a sério encontro, isso? o tempo todo. Você leva a sério, mas eles levam a sério. Eles levam a Mas sério. Claro que levam a sério. Eles levam a sério. Um beijo Tem- pros meus seguidores. Tem lindos. seguidor, pessoal é tem carente. seguidor seu, pelo pouco que eu investiguei a sua vida, né? Tem... Caralho! É por isso que tem céu! Stalker pra caralho! Pelo pouco que eu stalkeei E aí, a sua qual vida, foi? tem seguidor seu que chama ela de deusa, que gostaria que ela pisasse em cima dele. Tem uns negócios meio loucos. Mas assim, eu No acho Twitter, que é você vê os totalmente você vê os razoável. Eu comentários- mereço devoção. Você vê os comentários perdidos. Tipo assim, uma né? deusa. Volta pra terra, Zé. Não, Mas aí... não vai ser tu que vai me puxar. Mas aí eu vou fazer um expose aqui É. de um Pua que veio, inclusive, no seu programa. Manda aí. Em que ele foi exposto lá em Florianópolis, contratava garota de programa pra fingir que era namorada não, pra fingir que era uma menina que do nada veio e ele pegou na balada. Ele armava um circo, Ele cria uma fantasia. criou uma fantasia, na verdade ele armava o circo com a menina recebia uma grana, tal, e ela expôs ele recentemente, deu um bafafá daí, por quê? A menina tava no canto, nas baladas lá em Jurerê, do canto tal. Chegava ele, com um cara filmando, né? Ele todo bonitão, papai. Chegava ele. Oi? Ele que chegava lá. Ele chegava lá. Na menina. Né, na menina. Então Ele não tava- é o nerd sedutor. Nerd sedutor nunca Não, chegou em mulher. exato. Aí ele tava lá, tudo bonitão, tal. Sério? Não, aí vinha o quê? Aí a menina pegava e começava os olhares. Aí a menina olhava. Nossa, tipo, nossa, tal. E a menina disfarçava naquele lance da timidez e tal. Mano, eu Só não tô que aí, acreditando nesse teatro. o que acontece, né? Sempre dava certo. A técnica que ele usava, né? Ele usava algumas técnicas de comportamento, gesticulações, sabe? Aquela posição, papapá, que ele ensina em cursos que ele vende por um preço bem caro. Tem curso Fazer o open, o escalonamento, calibragem. exato, daquele negócio, tal, Aham. né? E aí, por que dava match? Porque era essa menina combinada. Aí essa menina pegou e teve aqui um desacerto comercial, ela resolveu expor. Entendeu? E a grande verdade é que ele usa essa técnica. Tem um outro famosão lá, grande no youtuber também que usa essa técnica. Esse eu também sei, não é o Nerd Sedutor. Mas o Nerd Sedutor usa com o pessoal da Vivo. Lá ele é na lista da Vivo. Eu só quero finalizar o que eu tava dizendo manda aí. sobre se relacionar com uma pessoa que tá apaixonada por você ou não. Eu percebo, ou pelo menos pode ser realmente resultado de um viés, de que a maior parte dos homens que estão em relacionamentos, eles não estão apaixonados pela esposa ou não se apaixonaram. E o que isso vai causar? Uma sensação de que a mulher, ela é desprezada, ela é ignorada, ele não escuta o que ela diz, ela não é importante, ela não é desejada, ela não é amada. Por quê? Porque, de fato, esse homem não está verdadeiramente apaixonado. Ele é uma amiga que ele resolveu se casar e que ele faz sexo eventualmente. Conveniência. Então, veja só, esse não é um relacionamento de parceria e de conexão emocional profunda e de admiração intelectual mútua. Não, ele só tá ali por conveniência. E aí esse cara, ele não vai medir esforços pra ficar longe de casa toda vez que ele pode, porque ele acha a esposa dele insuportável. Então ela não é interessante, ela não é inteligente, ele nunca se apaixonou de verdade por ela. Então ele vai preferir jogar sozinho, ele vai preferir jogar bola com os amigos dele, e ela vai ficar sozinha choramingando em casa, se perguntando o que eu fiz de errado, por que ele não gosta de mim, por que ele não tá comigo, porque ele nunca se apaixonou por você. E isso é visível desde o início do relacionamento. Mas essa é a Black Pill que as mulheres têm que aceitar. E esse cara tá Sabe qual que é a Black esse cara Pill? tá comigo no puteiro. Que? Esse cara tá comigo no puteiro. Exatamente, cara. Não, e é isso que eu não aceito. Não, isso que eu não aceito. Ou a pessoa é devota a mim, ela é loucamente apaixonada por mim, ou eu vou sofrer até Glenda, os últimos dias Glenda, desse relacionamento. Glenda, você nunca será amada da maneira que você espera. Essa é a Black Pill pras mulheres. Essa é Black Pill. A Black Pill pros homens é a mesma coisa. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados. Que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências.
Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?